A Advocacia Geral da União encaminhou ao Supremo Tribunal Federal o Plano Nacional de Imunização. Com a entrega do plano, o governo conseguiu adiar um dos julgamentos aí sobre falta de estratégia do Executivo que estava pendente lá na Suprema Corte. Mas o relator do processo, o ministro Ricardo Lewandowski, determinou que o Ministério da Saúde esclareça em 48 horas a previsão de início e de término do plano de vacinação. Nós vamos conversar agora com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Ministro, bom dia. Obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Como que o senhor enxerga essa questão da judicialização, né, da vacina antes mesmo de qualquer pedido chegar para a Anvisa a respeito desse assunto? Bom dia, ministro. Bom dia, bom dia. Eu encaro com naturalidade, porque esse tema tem sido polêmico desde fevereiro ou março. Se vocês olharem, o tribunal teve que intervir numa série de questões, liberando recursos para que o governo pudesse gastar numa situação de emergência, definindo as competências de União, estados e municípios, evitando que houvesse aí uma liberação de dados ou mau uso de dados, que também foi sugerido, inclusive em relação à ABIN. Em suma, o tribunal tem feito uma série de intervenções que nós temos chamado de uma jurisprudência da crise, né? Nesse caso da crise da pandemia. Encaro com naturalidade, portanto, que o tema tenha sido judicializado e que o tribunal monitore e acompanhe essa questão. Ministro, muito bom dia. Muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Insistindo nesse... Bom dia, Cláudio, bom dia. Tudo bem? Insistindo nesse ponto aí, né, do excesso até de judicialização que a gente observa no Brasil, e o Supremo parece encarar isso com muita alegria, né, até porque, afinal de contas, o Supremo determina até ações dos outros poderes, né, do Poder Executivo, inclusive, sobretudo. Agora, nesse caso específico de vacinação, um ministro... Não há o risco de se fazer bobagem, né, de precipitações, porque, assim, fora do meio científico, um ministro, como um jornalista, entende tanto de vacina quanto de física quântica, né, por exemplo. E, no entanto, tá lá, aí o ministro vai dar um prazo de 48 horas para o ministro Lewandowski, de 48 horas para que o governo diga a data que vai iniciar a vacinação. Não tem nem vacina. Não tem nem sequer requisição de registro de vacina, não há nada. E aí o ministro, então, dá 48 horas para que o governo... O senhor não acha que o Supremo Tribunal Federal precisa desembarcar de determinados temas, ou seja, abrir mão de julgar determinadas questões, ou não? Ou o Supremo não tem como fazer isso? É obrigado a demandado se pronunciar sobre o assunto? Cláudio, essa coisa de uma certa omissão ou uma certa discricionariedade em não examinar, ela corre, há muitas pessoas que defendem, mas isso é mais fácil de falar do que de fazer. Se você olhar, como eu disse, desde março, o Supremo tem uma série de julgados envolvendo essa temática. Em algum momento, por exemplo, o governo estava paralisado, com medo da aplicação da lei de responsabilidade fiscal. E veio o Supremo, acho que nesse caso foi uma decisão do ministro, inicialmente do ministro Alexandre de Moraes, e reconhecendo o estado de emergência, destravou, determinando que as medidas relativas à lei de responsabilidade fiscal não se aplicassem nesse estado de emergência. E assim tem sido. Em relação à questão da vacina, como você sabe, há aí uma queda de braço, uma briga entre quem, até mesmo quem concorda com o uso da vacina, mas não concorda com a obrigatoriedade. Nós temos essa briga política entre governadores, ou entre o governador Dória e o governo Bolsonaro. E acho que para as pessoas que têm um critério de razoabilidade como norte, não há nenhuma dúvida de que a solução está na vacina. O que o ministro Lewandowski fez foi apenas uma objeção, talvez pontual, mas cirúrgica, em relação
à decisão do governo. Apresenta-se um plano e diz que vai vacinar pessoas, um número de pessoas, neste primeiro semestre, mas não diz quando vai iniciar. É claro que tem elementos limitadores. Não se sabe ainda quando vai estar disponível a vacina. Mas nós estamos vendo, por exemplo, que os Estados Unidos estão montando uma logística bastante elaborada para começar com a vacina da Pfizer lá agora. Já estão começando. A Inglaterra já está realizando. Então, isso é fundamental. Não é? Nesse caso, veja, nós não estamos substituindo a expertise dos nossos técnicos pela expertise dos juízes. Aqui nós estamos só cumprindo uma função de controle. Também seria o meu desejo que nós tivéssemos uma menor intervenção nessas questões político-administrativas. Mas nós temos que fazer várias mudanças para alcançarmos esse desiderato. Ministro Gilmar Mendes, ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes. Bom dia, ministro. É a Thaís Freitas. Bom dia, Thaís. Bom dia. É um prazer falar com você. Prazer é nosso. Ministro, queria só continuar nessa pergunta que foi colocada pelo Cláudio Humberto, porque há uma grande possibilidade de que as decisões fundamentais sobre a vacinação no Brasil passem ou sejam decididas pelo Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, também há uma ação movida por governadores pedindo para que o Supremo analise aquela lei que determina que, caso a vacina já tenha sido aprovada por um órgão regulador de outro país, ela também seja quase que automaticamente aprovada pela Anvisa brasileira. Queria perguntar o seguinte, ministro, o Supremo Tribunal Federal conta com assessoria de cientistas também, de pessoas ligadas a essa área mais técnica, para ajudar os ministros a tomar essas decisões? Thaís, o tribunal não conta diretamente com esses técnicos, mas toda a legislação permite que ele os convoque. Portanto, nós podemos chamar técnicos dos vários laboratórios, dos vários centros de pesquisas, para eventualmente assessorarem o tribunal na tomada de uma dessas decisões. Isso, tanto a lei da ação direta, a lei da ADIM, quanto a lei da DPF, permite que se designem expertos ou peritos. E, costumeiramente, nós fazemos isso. Se você já acompanhou, por exemplo, alguma daquelas audiências públicas que nós realizamos, normalmente ali tem também um embate político-jurídico, mas tem uma discussão e uma dissertação de nível técnico. E certamente um ministro, como o ministro Lewandowski, responsável por processos desse tipo, desses raiz, ele vai auscultar pareceres técnicos. Ministro Gilmar Mendes, nós estamos transmitindo essa entrevista aqui da Rádio Bandeirantes com o senhor também pelo portal UOL. Quem está acessando o UOL agora tem um link lá para ouvir a entrevista com o ministro Gilmar Mendes. Queria agora mudar de assunto com o senhor e falar sobre um outro caso que está no Supremo Tribunal Federal, que é o caso que restringe operações policiais no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, ministro, esse caso está no plenário virtual, né? Como é que o senhor encara essa questão aí? O que o senhor pensa a respeito desse assunto polêmico que envolve aí a pandemia, né? E que muito tem chamado a atenção aí de autoridades, principalmente ligadas à segurança pública. Sem dúvida nenhuma, é um tema difícil. O ministro relator, o ministro Fachin, tomou essa deliberação e fez uma série de condicionantes para essas operações policiais durante a pandemia. Os senhores todos sabem e acompanham e conhecem e sabem que, especialmente no Rio de Janeiro, nós temos um quadro muito preocupante no que concerne à segurança pública. Isto é inegável. E tem havido mortes de policiais e tem havido também mortes de civis. Ainda há pouco vocês viram a notícia daquelas duas meninas que estavam brincando numa das regiões ali no Rio de Janeiro e foram brutalmente mortas. Então, e tudo isso é muito grave. O que o ministro Fachin
está tentando fazer alguma disciplina sobre esse assunto e certamente também ele está dialogando tanto com as autoridades locais como as autoridades em questões de segurança pública. Vamos ver como que o tribunal delibera sobre essa temática. É um tema difícil, em que talvez o processo decisório não seja dos mais fáceis, dos mais tranquilos, mas é uma tentativa de evitar essas ações com alto índice de mortalidade, como temos tido, infelizmente, no Rio de Janeiro. Mas, ministro, sabe que a gente tem entrevistado aqui diversas personalidades do mundo jurídico e tal, no Rio de Janeiro, sobre essa decisão do ministro Fachin, que foi referendada, aliás, já pelo Supremo, e que é uma medida que as pessoas mal acreditam até hoje que ela tenha sido adotada, né? Porque, afinal de contas, proibir ou impedir, colocar obstáculos para que a polícia atue em cerca de 1.500 favelas que estão nas cidades, controladas pelo crime organizado, cria uma espécie de protetorado do crime, né? Quer dizer, ali só quem manda, só quem pode exibir armas, inclusive mantendo a população subjugada pela mira das armas, são os bandidos, né? As mortes continuam acontecendo, eles se matam, eles travam guerras, matam crianças também. E o Estado, uma das entrevistas que nós fizemos, o policial lá falando que a polícia é impedida até de subir ao morro para fazer a perícia do crime. Isso não é uma coisa um tanto quanto excessiva, essa proibição ou essas restrições não são excessivas para a ação da autoridade policial em áreas tão tomadas e controladas pelo crime organizado? Cláudio, nós estamos falando de um tema que você conhece talvez até de maneira muito mais adequada do que eu, e que é um tema difícil, esse da realidade político-jurídica do Rio de Janeiro. O que o ministro Fachin fez não foi proibir propriamente a ação policial, mas exigiu algum tipo de justificativa, exatamente porque estava a haver uma série de ações com resultados de uma mortalidade que também não é aceitável. Veja, eu não quero cair esse dilema mais ou menos pueril de que a polícia mata muito, etc., e que morrem inocentes, certamente morrem culpados, e certamente a polícia também é muito atingida. Se nós formos olhar aí os relatórios, isso é preocupante, não só os policiais que são mortos, como também aqueles que ficam feridos, traumatizados. É um quadro extremamente preocupante. Mas o que o tribunal tentou fazer por essa liminar do ministro Fachin foi estabelecer alguma racionalidade. Quem olha todo o quadro do Rio de Janeiro, já no governo anterior e agora esse governo provisório que lá está, certamente sabe que havia uma certa situação de desgoverno. Todos vão se lembrar de um governador comemorando a morte de uma pessoa atingida, como se alguém comemorasse um gol no Maracanã. Quer dizer, é todo um estado de coisas alarmante e preocupante. Talvez a disciplina pelo judiciário não seja a melhor solução. Talvez seja só uma chamada de atenção para que nós possamos engendrar novas formas e meios de combater o tráfico. Nós tivemos eleições agora no Rio de Janeiro e muitos têm falado sobre isso. Qual é a liberdade de voto dessas pessoas, aproveitando a sua fala, nesses territórios ocupados, né, com milícias, com os senhores do tráfico e tudo mais? Tudo isso precisa entrar
na nossa agenda. Mas o ministro Fachin não teve em vista de maneira nenhuma reforçar aí o protetorado a traficantes. No fundo, ele visou coordenar um pouco as ações para impedir que ações destrambelhadas provocassem mais mortes. Ministro Gilmar Mendes, ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes, também na capa do portal UOL. Ministro, foi lançado agora o livro Sem Data Vênia, um olhar sobre Brasil e o mundo, do também ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Em um dos capítulos, ele fala sobre o julgamento da prisão de condenados em segunda instância. Diz que 2 colegas do Supremo Tribunal Federal cederam à pressão dos que pretendem que tudo permaneça como sempre foi. Ele não fala em nomes, mas o senhor e o ministro Dias Toffoli mudaram o entendimento que já tinham manifestado a respeito dessa questão. Como é que se ouviu essa declaração e houve algum tipo de pressão, ministro? Olha, eu não vou me ocupar de declarações, sobretudo feitas para obter algum tipo de sensacionalismo. Essa questão da segunda instância é uma velha questão, já estive aqui com vocês e nós já discutimos várias vezes. Inicialmente, o tribunal estava sempre unido em torno da tese de que, em segunda instância, era possível prender, a despeito do texto constitucional. Havendo a decisão em segunda instância, era possível prender. Depois, em 2009, o tribunal mudou e disse não haverá mais prisão em segunda instância, a não ser que haja uma fundamentação, a que haja, de fato, uma fundamentação para a prisão provisória. E assim passou-se a fazer. Posteriormente, num caso até que nós começamos a discutir, salvo engano, na turma, o ministro Toffoli, eu, o ministro Theory, se disse nós deveríamos voltar a discutir para admitir a prisão em segunda instância. Mas sempre nessa linha de que haveria que haver uma fundamentação. E aí isto generalizou as prisões em segunda instância. Houve como se fosse um autoriza para prisão geral, sem nenhuma ressalva. Foi aí que eu disse, não foi o que nós decidimos em plenário. E nós precisamos mudar. Agora, é preciso, na verdade, encerrar com as teses todas que alguns gostam de veicular, de que nós estamos ao lado do bem, os outros estão ao lado do mal, não é? Quer dizer, na verdade, não existe isso, e não existe isso no Supremo Tribunal Federal. Qual é a letra do texto constitucional, para aqueles que gostam da letra? De que só se prende e só se considera alguém culpado com o trânsito em julgado. É isso que está no texto. Podemos engendrar novas formas? Sim. Qual é a alternativa? É criar causas especiais para a prisão provisória. Mas o mais, quer dizer, querer achar culpados aqui ou acolá, na verdade, é impróprio. Eu diria assim, um pouco infanto-juvenil. Isso vale também para essa questão recente, né, do julgamento a respeito da reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. O senhor, de alguma forma, ficou surpreso com o resultado do Supremo nessa questão, ministro? Só para complementar, ministro, ficaram algumas rusgas mesmo, porque saiu notícia de que houve uma briga, não sei o quê, ou ficaram rusgas dessa decisão ou não? Ou isso é coisa natural mesmo, a divergência natural de qualquer julgamento do gênero? Não ficam rusgas, é natural. A divergência é natural e salutar, por isso que eu estou dizendo. É possível, inclusive, que haja mudanças de posições ao longo do tempo, reavaliações, como só acontecer. Nós podemos votar uma questão e, tempos depois, claramente dizer, poxa, isso produziu um mau resultado, como nesse caso específico da segunda instância, em que se viu. Eu, por exemplo, vocês me conhecem há muitos anos, não tenho nenhum histórico de ceder à
pressões, né? Então, eu, de fato, faço as avaliações político-jurídicas que entendo cabíveis e tomo as decisões com a responsabilidade que eu julgo ter. Mas, nesse caso, o que havia era uma avaliação de que o tema precisava ser decidido ainda em dezembro. E nós não tínhamos tempo para levar para o plenário físico. Então, tomamos a decisão de avaliarmos no plenário virtual. E aí também está se falando muito na mídia, em torno do artigo 57, parágrafo 4º, de que a letra, Cláudio, do texto é muito clara. A letra do texto é muito clara, mas se tem permitido a reeleição em caso de nova legislatura. Isso o Congresso construiu e o Supremo aceitou. A letra do texto é clara, mas admite-se a reeleição em caso de mandato tampão. Então, na verdade, o texto ele vem sendo cabalmente não seguido nos últimos anos. Isso é notório. Mas, então, havia uma avaliação de que a matéria contaria com o apoio de uma maioria expressiva. Alguns até se pronunciaram nesse sentido, mas depois fizeram uma reavaliação e entenderam de encaminhar o seu voto em outro sentido, o que é absolutamente legítimo. Não acho que haja aqui nenhum problema e vida que segue. Ministro Gilmar, para a gente finalizar essa entrevista aqui, eu quero perguntar para o senhor sobre a Operação Lava Jato. É uma página virada da história do Brasil? Como é que o senhor define aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes o atual estágio dessa operação que provocou muitas manchetes ao longo dos últimos anos? Olha, eu não vejo se é uma página virada ou não. Isso é uma questão que terá que ser decidida por quem de direito, que é a Polícia Federal ou o Ministério Público. Não vejo como fazer essa avaliação. O que eu percebo é que a operação ela perdeu muita força quando saiu de lá, vamos dizer, o seu comandante em chefe, que era o juiz Moro, né? Embora isso possa soar extravagante, nós acabamos por engendrar no Brasil um tipo de operação em que tem um juiz como comandante. E isto, de fato, fez com que houvesse uma certa desarticulação. Depois, todas as confusões políticas e, muito provavelmente, também possa ter um esvaziamento do objeto. Porque, como vocês sabem, a Operação Lava Jato, embora ela tenha tido aí franquias em São Paulo e no Rio, mas ela está afeta à investigação de corrupção na Petrobras. Por isso que quando eu vejo um colega ou outro dizendo eu garanto a existência da Operação Lava Jato ou coisa do tipo, e me parece que está se fazendo um tipo de retórica, vamos chamar assim, bravateira, porque nós não temos nada a ver com isso no judiciário. Nós julgamos aquilo que nos chega, mas isto vem por provocação do Ministério Público e da Polícia Federal, que faz as investigações. É possível que o objeto tenha se reduzido nesses anos, né? A mudança também do procurador-geral, isso precisa ser analisado, mas o fato é que está havendo uma redução no ritmo dessa operação, o que também não significa que esteja cessando o combate à corrupção. A toda hora nós temos novas iniciativas aí da Polícia Federal e do Ministério Público combatendo uma série de más práticas que infelizmente continuam a existir entre nós. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, conversou conosco na Rádio Bandeirantes nessa manhã. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima, hein? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado, ministro.